Queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela fala de confiança no Senhor. Ela fala de provisão da parte de Deus para as nossas vidas. O Senhor Deus, Ele está fazendo aqui uma promessa: confie no Senhor, faça o bem, e então tu habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Em outras traduções diz, e verdadeiramente prosperará. Há uma promessa de Deus para a vida dos seus filhos, e essa promessa é que nós seremos sustentados por Deus, irmãos. O Senhor, Ele tem essa promessa, e existem um grupo de pessoas que tem desfrutado dessa promessa, tem tomado posse dessa promessa e tem vivido na terra sendo sustentado pelo próprio Deus, pelas mãos poderosas do Senhor. Mas ainda há outros que, apesar de terem entregue a sua vida para o Senhor Jesus, apesar do seu nome estar escrito no livro da vida, contudo, tem deixado de viver essa promessa da parte de Deus. Viver aqui seguro, viver firme no Senhor. E é essa palavra que eu quero compartilhar para a vida dos irmãos, porque toda promessa da parte de Deus, irmãos, ela é uma promessa que está firmada em princípios. Até mesmo a promessa da salvação. Para você ser salvo, existe um princípio. Qual o princípio? Você crê no Senhor Jesus. Quem não crê no Senhor Jesus já está condenado. Não existem promessas de Deus sem estar vinculada a um princípio. E essa promessa, que nós teremos aqui uma vida segura, firme e próspera no Senhor, é uma promessa que também está firmada em dois princípios. E é sobre esses dois princípios que eu quero compartilhar em alguns minutos com os irmãos. Diz assim: confie no Senhor. Confiança no Senhor é o primeiro princípio. Se você quer ter uma vida firme no Senhor, se você quer ser sustentado pelo Senhor, se você quer ser realmente próspero no Senhor, o primeiro princípio é confiar no Senhor. Amados, confiar no Senhor não tem nada a ver com ter pensamento positivo. Pensamento positivo é algo bom, e todos nós devemos ter pensamentos positivos. Mas confiar no Senhor não tem nada a ver com ter pensamentos positivos. Porque confiar no Senhor, amados, está ligado ao que Abacuque disse: ainda que a oliveira não produza, ainda que me falte, ainda que eu tenha alguma necessidade, todavia eu continuo confiando no Senhor. Aleluias! Ele é o soberano do universo, irmãos. Ele controla a história não somente da igreja, mas a história de todo o povo, de todo ser humano, de todo o mundo, não somente nessa terra, mas em todo o universo. É Ele que conhece as estrelas, cada uma pelo seu nome. Ele é o soberano de tudo. E por isso é digno da nossa confiança, ainda que não aconteça o que a gente está esperando que aconteça. Ainda que aquilo que eu estou pedindo não aconteceu, ainda que os meus planos não se cumpriram, mas todavia eu continuo confiando no Senhor. Isso é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é ter essa certeza que o Senhor está no controle da sua vida, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte. Você não deixa de confiar no Senhor, você continua confiando, como Abacuque declarou, que o justo, ele vai viver da fé. O justo vive da fé. O justo não vive de circunstâncias, o justo vive da fé. E esse princípio de confiar no Senhor, porque Ele está conosco todos os dias, irmãos. Em Isaías 41, versículo 10, ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Aleluias!
A declaração do salmista em dizer que não temia o vale da sombra e da morte, era por quê? Porque ele sabia, ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 28:20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluias! Acontecendo, a porta se abrindo ou não se abrindo, havendo cura ou não havendo cura, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus! E isso é que é confiar no Senhor. É quando a sua confiança não está firmada em resultados, mas está firmado na fé em Jesus Cristo, uma fé que uma vez te foi dada. Aleluia! Isso é confiar no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, nós estamos cumprindo esse primeiro princípio, para que então nós tenhamos uma vida nessa terra, e não tenhamos uma vida de qualquer maneira, mas uma vida em abundância. E a vida em abundância é essa segurança que só Deus pode dar para os seus filhos. Aleluia, louvado seja o Eterno. O texto diz: confie no Senhor e faça o bem. Aleluia. Fazer o bem, amados, é o segundo princípio que nós precisamos praticar, para que o Senhor possa nos dar uma vida que firme, uma vida segura, uma vida próspera, ainda que em meio a esse mundo de aflição. Fazer o bem, irmãos, é o propósito da nossa existência na terra. O Senhor, Ele preparou um caminho de boas obras, um caminho, sabe, do bem, antes da fundação do mundo, para que você e eu possamos viver, caminhar nesse caminho de fazer o bem. Entenda que quando a gente percebe que o propósito da nossa existência é fazer o bem, a gente não pode deixar de fazer o bem. Pensa nessas lâmpadas. Qual é o propósito de existência de cada uma dessas lâmpadas aqui hoje? É iluminar. É ou não é verdade? Se queimar uma lâmpada dessa, ela perdeu o seu propósito de existência. Pode trocar, não faz mais sentido. Se esse microfone parar de amplificar aqui a minha voz, eles vão trocar o microfone, porque esse aqui já não tem mais utilidade. Irmãos, quem é servo do Senhor Jesus, quando deixa de fazer o bem, perdeu o propósito de existência. Não faz sentido ser imagem e semelhança de Cristo sem fazer o bem. Fazer o bem, irmãos, é muito mais do que aproveitar oportunidades de fazer o bem, é criar oportunidades aonde não existe para fazer o bem. Não é ficar esperando ter uma oportunidade, mas é criar, é ir além, é superar as expectativas. Sabe, irmãos, porque você e eu somos sal nessa terra. O sal, ele preserva e dá sabor. Deus te plantou na sua família, te plantou nessa vizinhança, nesse trabalho, nessa geração que nós estamos vivendo, não para murmurar, não para se vingar, mas para ser sal, para preservar, para dar sabor. Você na sua casa é o que preserva para não haver uma putrificação. É a sua vida ali, Deus te colocou ali para você fazer o bem, para devolver o mal com o bem. Aleluias, louvado seja Deus, porque você fazendo bem, você além de proteger a sua família, você ainda vai trazer sabor para a sua família. Aleluia. Irmãos, as famílias têm perdido, sabe, a alegria dentro de casa. Ainda que muitos não consigam, se tem um ali, irmãos, um ali que seja o sal, vai trazer um sabor, sabe, vai criar, vai ter alegria, vai manifestar a presença de Deus, porque você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, e Ele quer se manifestar, e você dá lugar ao Espírito Santo, quando você faz o bem. Aleluias. Quando você faz o bem, Deus está se manifestando através da sua vida. E fazer o bem está conectado com o amor. É incondicional e sacrificial. Na maioria das vezes,
que você vai escolher fazer o bem, vai ser incondicional e vai ter necessidade de sacrifício. Porque assim como nós não merecemos, a maioria também não merece. Então você não faz por mérito dele ou dela, você faz por mérito de Cristo Jesus, aleluia, que ele entregou a vida dele por nós. Deus fez um bem para a nossa vida, quando nós merecíamos o mal. Ele foi o primeiro a devolver o mal com o bem, e agora nós fazemos a mesma coisa, e é um princípio para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha uma vida segura, para que você tenha uma vida bem-sucedida nessa terra, fazer o bem. Você é sal, mas você também é luz, e é exatamente esse o sentido de fazer o bem, é ser sal e ser luz, irmãos. A luz aqui, uma mais uma, um monte de lâmpadas aqui, se apagar uma, ela perde o sentido, mas aqui continua iluminado, porque tem várias lâmpadas. Mas quando você sai daqui e vai lá para fora, passar sua semana no trabalho, na sua casa, por vezes você é a única lâmpada que tem no local. Se você não fizer o bem ali, fica em trevas. É você que ilumina aquele lugar, porque a luz está dentro de você. Deus, ele quer se manifestar, amados. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê a sua vida. Dentro de casa a gente não ganha ninguém pregando, a gente ganha vivendo. É vivendo, é sendo luz, ainda que em meio às trevas, porque é ali mesmo que a luz tem que brilhar, é ali que a luz tem que iluminar, e não tem outro jeito de ser sal ou ser luz, se você não fizer o bem. Fazer o bem é o que vai te fazer parecido com Cristo. Os cristãos do primeiro século, eles eram conhecidos como cristão, exatamente porque eles se pareciam com Cristo, sabe? E isso é maravilhoso, irmãos, quando você tem esse testemunho, e você é a imagem e a semelhança de Cristo, aleluias, confiando no Senhor e fazendo bem, você vai cada dia mais se tornando parecido com Cristo, cada dia mais você vai agradando a Deus, e quem agrada a Deus, diz Salmo 37, versículo 5, que Deus, ele satisfaz o desejo do seu coração. Você entende por que há pessoas que vivem uma vida de paz, uma vida segura, uma vida firme, ainda que em tempos de dificuldade, encontro outros, mesmo estando na igreja, não consegue desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, não consegue desfrutar dessa vida em abundância, porque está faltando a confiança no Senhor, está faltando fazer o bem. Você pode orar, pode ler a palavra, pode jejuar, mas se você não obedecer a palavra, você não alcança essa vida em abundância e essa paz que excede todo entendimento. E amados, essa segurança que nós temos em Deus, ela está em Salmo, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Esse texto bíblico está falando da sua vida, está falando da minha vida, irmãos. Quando nós decidimos confiar no Senhor e fazer o bem, assim será a nossa vida, como uma árvore plantada aos ribeiros de água. Não quer dizer que o fruto vai dar na hora em que a gente quer, na hora do tempo de Deus, é no tempo certo. Mas a promessa aqui é que a sua folha não vai murchar. Você vai ter uma vida em abundância, uma vida alegre, independente das circunstâncias. É uma promessa do Pai. E amados, nós nos agarramos nessa promessa, porque Ele cuida da nossa vida,
Ele é fiel para cumprir essa palavra. O Senhor, mesmo sendo soberano do universo, lá em Isaías 49, versículo 15, Ele se apresenta como uma mãe que cuida dos seus filhos. Olha que coisa tremenda. Olha como Ele é digno da nossa confiança, irmãos. Ele diz: ainda que a mãe que amamente se esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Aleluia! O Senhor não se esquece de você. O Senhor não se esquece, ainda que todos se esqueçam, o Senhor não se esquece. Ele está se apresentando como uma mãe que está com seu filho que ainda mama no peito. Irmãos, olha o cuidado que é isso. Eu não sou mãe, mas tem uma mãe em casa, e ela teve 2 filhos, deu mamar para os 2, irmãos. Ali era um problema mexer ali. Samuel e Sara gostavam muito, mamaram até Samuel até 3 anos, Sara até 4 anos, sabe? Então assim, irmãos, Deus está dizendo que eu e você somos como esse filho no colo dele, nos alimentando do próprio Deus. É muito cuidado, irmãos, é muito cuidado. Você já viu uma criança no colo do pai ou da mãe para atravessar uma rua? Ele tem medo? Não, irmãos. Pode estar vindo um ônibus, pode estar vindo um carro desgovernado, a criança está no colo do pai, está confiando no pai, aleluia, totalmente confiando, irmãos, porque confia no pai, sabe que o pai sabe o que está fazendo. Quando vai crescendo, essa criança passa a ficar com medo. Meu filho tem 10 anos, agora para atravessar a rua ele me dá a mão, mas já fica todo assustado, já fica perguntando, já fica preocupado, porque vai crescendo, vai perdendo a dependência, vai perdendo a confiança. Irmãos, isso é natural para as crianças, mas não é natural para os filhos de Deus. Você e eu temos que ser sempre dependente, confiando no Senhor. Não olhe para as circunstâncias. Pode parecer que o barco vai afundar, pode parecer que a onda está muito grande, que o vento está forte. Não olhe para isso, olhe para quem está te sustentando. Confie no Senhor e faça o bem, e você vai viver seguro, vai viver próspero. Sabe, a Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. A bênção do Senhor é que enriquece, não traz consigo dores. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, irmãos, porque essa palavra é dirigida para os filhos de Deus. E palavra de Deus é uma porção medicamentosa. Isso aqui é só a receita, irmãos. Se você está doente, vai no hospital, o médico te dá uma receita. Se você não fazer uso do remédio, não vai adiantar nada. Não vai adiantar aqui o pregador, qualquer um falar, confie no Senhor, e você amanhã ou mais tarde, diante de uma situação difícil, você começa a pensar racionalmente. Não, você não é movido pela terra, você é movido pelo mundo sobrenatural. É um Deus sobrenatural que controla a sua vida. É Ele que abre porta onde não há porta. E o Senhor exige de nós essa fé, irmãos. Por isso, eu quero instigar os irmãos nesta palavra bem breve, para que, sabe, você não se deixe levar pelas circunstâncias. Quando os discípulos estavam naquele barco, o mar revolto, sabe, a tempestade, parecia que realmente parecia que todos iam naufragar. Eles estavam com medo, eles estavam apavorados, e não era para ser diferente, porque realmente a situação era difícil. Hoje não é diferente. Eu sei que existem pessoas passando por situações aonde não há mais condições humanas para ser resolvida, aonde você já fez tudo o que podia fazer, e parece que vai dar ruim. Mas queridos, não se esqueça, o Senhor está no barco da sua vida, aleluias. Se aqueles discípulos tivessem a certeza que era o próprio Deus que estava no barco com eles, eles iam ficar tranquilos ainda que o barco afundasse,
porque o Deus que estava no barco era poderoso o suficiente para fazer eles respirar debaixo d'água, era poderoso o suficiente, é poderoso para fazer eles caminhar sobre as águas, é poderoso para ressuscitar se eles tivessem morrido. Isso é confiança total no Senhor, sabe, irmãos? Não importa qual situação você está passando, todos nós temos desafios, e nós estamos aqui para cultuar o Senhor, mas também para ter a nossa fé renovada, fortalecida, para a gente sair daqui com a certeza do que o diabo pode gritar, pode fazer o que ele quiser, mas maior é o que está em nós, aleluias. O Senhor disse em Isaías 43, versículo 13, agindo eu, quem impedirá? É o Senhor, irmãos, agindo Ele, nada pode impedir. Saia daqui com essa fé, com essa certeza, com essa convicção, e faça a diferença. Faça a diferença, como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. Muitos estavam perto dele, mas só ela teve fé suficiente para ser curada. Que você saia daqui com fé suficiente para tomar posse dessa palavra, sabe, sair daqui com a certeza de que o soberano do universo está no controle da sua vida, está no controle, está no governo, e Ele não perde uma batalha, Ele usa tudo para o seu bem. Essa situação vai ser transformada em bênção para a sua vida. Creia nessa palavra e glorifique o nome do Senhor, porque foi o Senhor que nos falou nesta noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigado.